Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Graças a Deus pela sua bondade e misericórdia, que estamos aqui outra vez para esse encontro diário na presença de Deus e na companhia dos nossos irmãos e irmãs que a cada dia estão conosco para o momento, para a devocional, na live Gotas de Orvalho. Você que está chegando agora, que está acompanhando a nossa live, nós damos as boas-vindas e agradecemos a sua participação, o seu registro, o seu comentário. Agradecemos o apoio que você dá a esse trabalho simples, porém muito proveitoso para o crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé. Sejam bem-vindos todos, no nome do Senhor dos Exércitos, porque arvoraremos pendões na presença do nosso Deus. E lembre, não esqueça de compartilhar a nossa live, porque isso é importante. Importante para mim, para você, importante para quem espera ouvir, receber o recado de Deus que tanto bem faz a todos nós. Ouvir a palavra, meditar na palavra, refletir na palavra, são atitudes que nos ajudam a reconhecer a soberania de Deus, a sua graça e os mistérios que são revelados na medida em que nós refletimos sobre o conselho de Deus manifesto, revelado ou revelados na palavra do Senhor. Deus abençoe e vamos continuar animadamente servindo ao nosso Deus. E vamos à reflexão na palavra do Senhor. Nós vamos ler 2 versículos, mas ontem nós começamos lendo no capítulo 37 do Gênesis, e os versículos 1 e 2. Hoje vamos ler nos versículos 3 e 4 do capítulo 37 do Gênesis. A gente convoca todos para observarem, para prestarem atenção na leitura do texto que nós escolhemos para meditar nesta manhã de quarta-feira. O versículo 3 diz: Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talá de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos, cada vez que você lê a história de Jacó
e especialmente o comportamento dos seus filhos, a conduta, sobre a conduta dos seus filhos, a gente se convence de que o caráter daqueles rapazes realmente era bastante comprometido. Eram homens que não marcavam distância, eram homens que não marcavam limites para praticar qualquer sorte de mal. Estavam prontos para fazer isso. E eu tenho ouvido realmente alguns pregadores, quando falam nessa situação, nesse texto, eles tomam posse desse registro que a Bíblia faz da diferença do amor de Jacó para com José e os demais irmãos. E aí a tônica é de intensa acusação a Jacó. A preferência, o pai não deve dar preferência aos filhos. O pai deve amar a todos igual. Você que é pai, se você fosse sincero, e aí começa a sua dificuldade em relação a Jacó, você descobriria que você não consegue amar a todos igualmente. Pergunte a você mesmo, analise a você mesmo. A Bíblia diz que José era filho da velhice de Jacó. José era filho de Raquel, a mulher que ele trabalhou 14 anos por ela. A Bíblia diz que as notícias que José trazia acerca do comportamento dos irmãos, acerca do caráter dos irmãos, a qualidade de atitudes daqueles irmãos, a Bíblia chama de más notícias que chegavam para Jacó dos irmãos de José. Se você tivesse esses filhos todos que Jacó teve, e um entre eles fosse atento, zeloso, temente, obediente, se fosse um filho da sua velhice, você vai procurar explicações sobre esse assunto e você vai ver o quanto era importante. Para você não, você tanto faz. O mais velho como o 12º, como era o caso de Jacó, 12º, 11º. Para você não, para você, mas para Jacó, o filho da velhice, o filho da esposa legítima, porque o amor de Jacó por José não era simplesmente porque era filho da esposa legítima, mas era o caráter de José, que era bem diferente do caráter dos demais. Você, como é um pai exemplar, eu sei que você amaria a todos igualmente. 11 filhos, o amor de um ou a um era o amor a todos. Que beleza, né? Era para a Bíblia ter registrado
a sua história e não a história de Jacó. Mas ficou melhor a história de Jacó, que andava pela fé, que vivia pela fé, que amava aqueles homens desobedientes, mal encarados, que tinham uma conduta que se questionava a todo momento, uma conduta reprovável. Eu dou graças a Deus porque o registro acerca do amor de Jacó a José e aos seus irmãos, ela registra que ele era diferente, realmente, era diferente. E eu dou graças a Deus por isso. Eu não acho que eu estou em condições de ser o nível que mede essa questão. Eu amo aos meus filhos, as minhas filhas, no caso, eu só tenho filhas, eu amo as minhas filhas igualmente. Olha, eu não mostro, eu não tenho nenhuma preferência. Eu não tenho. Eu sou um pai que todos os pais devem olhar para mim e me constituir como exemplo de pai. Que coisa devia estar na Bíblia, registrado. É pena que você chegou atrasado. O registro da Bíblia já foi feito há muitos anos e foi feito de um pai que amava mais a um do que os demais. E o pior da argumentação dessas coisas é que se presume que os irmãos de José eram daquele jeito porque Jacó amava mais a José do que aos demais. Aí os meninos se criaram traumatizados, com problemas. Tadinhos, os bichinhos. E aí era como dizia o humorista Chico Anísio: tá com pena? Leva eles para Suncê. Vai. A história não evita manifestar as dificuldades de ninguém, porque esses filhos de Jacó eram por natureza dificultosos. E aí você está lembrado daquele momento, daquela passagem que registra o que eles fizeram com Siquém, a sua família e os seus descendentes. Eles foram lá e mataram todos. Será que é porque se criaram vendo Jacó amando mais a José do que a eles? E eles ficaram traumatizados e entraram no caminho do cangaço? Será que foi isso? É não, irmãos. É não. Pode olhar direitinho no livro que eles tinham a tendência por natureza. Aqui no Nordeste tem essa máxima que diz que o espinho, quando tem de furar, de pequeno traz a ponta. O espinho bem novinho, pequenininho, já tem a ponta para furar. Ele não arranja no caminho, não. É da natureza. Começa assim mesmo.
Jacó amava mais a José pelo seu comportamento, pelo seu temor e obediência. E aí você tem 11 filhos e um se destaca por causa da sua meiguice, da sua obediência, do seu amor para com o pai, da atenção, dos cuidados que esse filho tem para com o pai. Aí você diz, se fosse eu, amava tudo do mesmo jeito. Por Deus que não é você, que além disso é mentiroso. A gente não faz justiça de jeito nenhum. Mas a Bíblia diz que Jacó amava mais a José e fez uma túnica talar, que quer dizer ir até aos calcanhares, de mangas compridas. E quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Falar pacificamente com as pessoas não era o forte dos filhos de Jacó. Não era o forte, não era a prática dos filhos de Jacó. Eles preferiam falar, agir falsamente, como fizeram com Siquém e o seu pai e a sua família e os moradores dos homens na terra de Canaã. Meus irmãos e minhas irmãs, o conselho que eu dou a cada pai é que seja justo com os seus filhos. É claro. Mas o conselho que eu dou também é que tenha muito cuidado em julgar esse caso de Jacó, porque ele amava mais a José do que os demais, e isso não dava autoridade aos demais a não poderem falar com o irmão de forma pacífica, a odiarem. Aí você dá razão aos irmãos de José porque o odiavam. Não tem outro jeito, porque eles eram daquele jeito que o pai tinha preferência. O pai tinha preferência. Aí os bichinhos se criaram daquele jeito. Danados, astuciosos, não é? Tinham a tendência de fazer as coisas com os outros de forma astuta e perigosa. É bom a gente se espelhar na história que nos conta a realidade, tanto em relação a Jacó, que amava mais a José, como em relação aos filhos que odiava a todo mundo. E a gente vai ver mais tarde o resultado desse processo dificultoso na vida de Jacó quanto à família. A gente vai ver o desenrolar dessas coisas. O registro bíblico apenas apresenta uma filha de Jacó, uma filha, uma mulher na família. Os demais eram homens. E isso, meu irmão e minha irmã, cada homem daquele, com aquele tipo de comportamento, não é fácil. Não é fácil. Jacó teve muitas dificuldades. E aí, durante
toda a história a gente vai ver que os irmãos de José eram atribulados. Mas amanhã a gente continua esse registro, essa história, para o equilíbrio das nossas relações com a nossa família. Que não tomemos posição em relação a uma coisa e outra, simplesmente porque a gente imagina que a gente faria diferente. Eu sou um pai exemplar e, portanto, eu faria diferente. E faz diferente. E é por isso que é diferente. Jacó andava com Deus, ouvia a sua orientação, recebia as instruções, e por isso nós, pelo menos eu, tenho a maior admiração do trajeto e das atitudes daquele homem de Deus. Não é que eu esteja escondendo que ele amava mais a José do que a Jacó. Humanamente, naquele caso, era impossível, não é você é possível, mas humanamente, naquele caso, era impossível amar todo mundo de um jeito só. Um homem já velho, com um filho adolescente, 17 anos, obediente, carinhoso, cuidadoso, atencioso com o pai, com a mãe e com os marmanjos, irmãos dele. E aí Jacó tinha a sua preferência, sim, amava mais a José do que os demais. Qualquer um de nós, eu me atrevo a dizer, faria a mesma coisa. Ter preferência não é bom, mas ser obrigado a ter preferência é outro assunto que a gente nunca analisa, nunca pensa. Amanhã a gente volta para mais uma live Gotas de Orvalho, mais um momento com você e com a sua família. Hoje eu não escrevi os nomes, não fiz a relação dos nomes dos irmãos e irmãs que estiveram conosco na live, mas eu vou ver se consigo ler por aqui, bem rapidinho. Não saia antes da oração da fé. A irmã Diana Holanda, aí no Encanto, Lindinalva Marrocos, na cidade de Angicos, Raitácia Oliveira, Girnaldo Andrade, Sila Fernandes, aqui de Apodi, Jailda Fernandes, de Severiano Melo, Mara Rebouças, de Santa Cruz, Apodi, Edith Florencio, de Apodi, Rayane Gama, de Apodi, Raimundo Amarinho, do Rio Novo. Estivemos ontem lá participando da posse da nova diretoria, e é uma riqueza, uma alegria estar com os irmãos. Deus abençoe, irmã Raimundo Amarinho, naquela euforia, naquele fervor. Deus abençoe. Aparecida Oliveira também estava ontem lá no Rio Novo, a esposa do presbítero Françoeldo. Pastor Vielândio Charles, Deus abençoe o nosso irmão. Pastor Damião Luiz, também lá, o pastor Damião ali no Carpina. Irmã Maria de Lourdes Fernandes, em Sororoca, Daniele Gama em Apodi, Maria Leide em Apodi,
Camila Alves, em Apodi, Ilka Alves, em Sororoca, Arineide Freire, no assentamento Milagres. Deus abençoe irmã Arineide, Deus é fiel. Ela diz: Keila Cimeia, aqui em Apodi, Rosineide Moraes, em Apodi, Toninha Duarte, em Apodi, Antônia Mara Silva, em Pau dos Ferros. Muito obrigado, minha irmã, Deus lhe abençoe. Hélio Nolasco, em Mossoró. Temos quem mais? Sila Fernandes, em Apodi. Quem mais ainda? Nós agradecemos a todos vocês pelos comentários que fazem e pelo apoio que dão à nossa live. Presbítero Genilson Paiva, em Santa Cruz, Pastor Francisco Higino, em Pau dos Ferros, Maria Antônia, em Sororoca, Valdemiro Júnior, em Apodi, Vânia Lúcia, também em Apodi, Maria Valdete, em Apodi, Valdir Lima, em São Paulo. Deus abençoe o nosso irmão tão distante, e nós agradecemos a participação de todos. Desculpe se eu li algum nome repetido ou se deixei de notificar. Mas eu faço isso e eu gosto de fazer e pretendo continuar fazendo aqui. Não é para exaltar ninguém, nem coisa desse tipo, mas é como uma espécie de motivação aos demais irmãos e irmãs que desejam acompanhar a nossa live a cada dia. Vamos continuar assim. Vamos orar? Esse é o momento da oração da fé. Pai Celestial, nós te adoramos e te bendizemos por causa da tua santidade. Somos, ó Senhor, homens e mulheres que nos comprometemos em seguir as orientações que o Senhor nos dá. Ajuda-nos a te servir, enche-nos da tua graça, abençoe os que estão sofrendo, toma em tuas mãos e renova cada coração para a tua glória e para o teu louvor. Abençoe esse irmão, essa irmã que acompanha agora este momento da oração da fé. Estende as tuas mãos sobre a sua vida, toca em seu coração e aviva, nosso Deus, em sua vida a graça, o amor, a misericórdia, a bondade, que o teu Espírito opere ricamente e poderosamente nessas vidas para a glória do teu nome. Nos protege, nos guarda, nos orienta, faze-nos continuar andando no temor e na graça que emana do trono da graça divina. Deus bendito, nós te pedimos pelos que estão nos hospitais, em casa, em algum lugar, sofrendo, padecendo e tendo dificuldades na saúde. Deus de toda graça e de todo poder, nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém, meu Deus.
Amém, meu Deus. Amém. Muito obrigado. Um abraço a todos. Deus abençoe e continuemos firmes, constantes, abundantes no Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. É desse jeito.